Bom dia, querido, como é que você se encontra? Estamos muito bem, graças ao Eterno. Estamos juntos novamente para estudarmos as profecias do livro de Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 13, onde nós estamos agora nos deparando. Muito bem, necessito que você faça a sua parte. Pegue esses vídeos e envia para os seus amigos, dá o seu like, se inscreva caso não seja inscrito, ativa o sininho e manda para outras pessoas para que as pessoas conheçam as revelações do livro de Apocalipse, beleza? Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Nós estamos estudando o Apocalipse 13, a besta do Apocalipse 13. Já vimos quem é a besta. Besta significa um poder, um governo, um reino, beleza. Isso no capítulo 12 é apenas um reino. No capítulo 13, o reino deixa de ser apenas um governo, a besta deixa de ser apenas um governo político e passa a ser uma mistura de religião com Estado, beleza? E aí, nós vimos aqui que essa besta do Apocalipse 13, ela é diferente do capítulo 12, porque lá é a besta apenas no sentido político ou civil. E já aqui é a mesma besta do capítulo 12, porém misturada com cristianismo. Então nós estamos aí. E a Bíblia tenta apresentar, mais clara forma possível, aonde se encontra essa besta. E diz que ela se encontra entre 7 colinas. E nós sabemos que a única igreja, a única sede religiosa no mundo de qualquer religião que se encontra entre 7 colinas. E na cidade de Roma é a igreja católica, né? O que a Bíblia chama de a mulher. Mulher significa igreja. Mulher significa igreja na profecia. Bom, então nós estamos lendo aqui o capítulo 13 e o versículo... Nós vamos ler o versículo 3. Então vi uma das suas cabeças golpeada de morte, mas a sua ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão e porque deu a autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo quem é igual, quem é semelhante à besta, quem é que pode ir contra ela, né? Olha que interessante. O interessante é que a Bíblia está dizendo aqui que... A Bíblia está dizendo aqui que havia um momento da besta, né? Da 7ª cabeça da besta, que ela seria ferida de morte. Ferida de morte. Então, mas reviveria. Aqui diz que ela foi ferida de morte e voltou à vida de novo. Bom, a besta tinha 7 cabeças. Se a besta tinha 7 cabeças e apenas uma foi ferida de morte, qual o significado, então, além, olha só, além de ser montes, as 7 cabeças, além de representar montes, também tem outro significado. Apocalipse 17, versículo 9, diz assim, veja. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Então, vamos lá. Olha lá o que é que a gente vai estar aqui diante. A Bíblia diz que as 7 cabeças da besta são 7 montes. Mas também são 7 reis. Então nós estamos falando de duas coisas. Primeiro, monte significa as montanhas. Alguns até acham estranho isso, mas não é. As 7 colinas que a mulher está sentada são as 7 colinas da cidade de Roma, como eu já disse a vocês que a Bíblia romana apresenta. A Bíblia romana diz, a Bíblia católica diz que as 7 colinas de Roma representam as 7 cabeças. E ali está assentada uma mulher. Quem é a mulher? Mulher igreja. Bom, agora, só que diz que são dois significados. O primeiro significado é 7 colinas, 7 montanhas. O segundo é 7 reis. Aí agora, na questão dos 7 reis, há uma divergência entre os teólogos. Uns dizem que os 7 reis representam os 7 impérios que se levantou contra o Israel, o povo de Deus, né? Eu não aceito muito esse texto porque o assunto diz que a mulher está sentada sobre 7 colinas. E as 7 colinas
as 7 cabeças. E as 7 cabeças, além de representar as 7 colinas, representa também 7 reis. Aí uma pergunta que eu faço para aqueles que acreditam que as 7 colinas, ou as 7 cabeças, representam 7 impérios que veio contra a igreja de Deus, a pergunta é, em que momento a igreja que está sobre as 7 colinas, a igreja romana, se aliou à Babilônia, ao Egito, à Grécia, à Medopécia? Em que momento? Não houve. Aí a mulher surgiu na 7ª cabeça. Entendeu? Então não pode ser de jeito nenhum. Então do que seria? Eu acho mais coerente dizer que os 7 reis representam as 7 formas que a besta teve de governo. É mais coerente. Primeiro, 7 cabeças representam as 7 montes e os 7 reis, eu creio, eu deixo aberto para quem acredita de outra forma, que representa as 7 formas de Roma, que Roma governou. Então vamos lá. Roma teve 7 formas de governo: a realeza, o consulado, o desenvirado, a ditadura, o triunvirato, o império e o papado. O papado foi a única das cabeças de Roma que morreu e ressuscitou, quer dizer, caiu, perdeu o poder e voltou novamente. Quando foi que ele caiu? Ele caiu, começou no ano 538 e foi até o ano 1798. Caiu em 1798, mas em 1929 voltou novamente com esse poderio, porque foi dado por Benito Mussolini, passando tudo de volta para a igreja. Então a igreja recebeu de volta o Vaticano e foi recebendo tudo que pertencia à igreja e alguns poderes. E de lá para cá a igreja, o papado tem crescido, né, de uma forma extraordinária. Então a Bíblia diz que a multidão iria seguir ele. Depois da queda, a multidão iria seguir. E é o que nós estamos vendo, né? O papado está crescendo cada vez mais, se fortalecendo, começou ali por João Paulo II, foi um dos papas que mais atuou, né? Sendo muito populoso, fazendo viagens até em blocos comunistas, e o Francisco também viajando por todo o mundo e sendo aclamado. Interessante que quando o Papa João Paulo II morreu, os reis da terra, muitos reis da terra, quando eu digo reis, não só reis, mas governantes, estavam ali no funeral dele. Coisa que alguns teólogos dizem que foi esplêndido, porque os papas do passado não era tão populoso assim como João para cá, né? Então, nós entendemos que as 7 cabeças da besta, eu entendo, como muitos outros teólogos, que representa as 7 formas de governo que Roma teve. E uma das suas cabeças, a última, ela caiu politicamente quando a França deu um golpe militar no Papa Pio VI, mas em 1929 ele retorna, ele começa novamente a receber tudo de volta e a igreja começa agora a atuar novamente no bloco político, não com toda a força, mas ainda com alguma influência. E o dragão devolve o trono para a besta. O dragão dá à besta o trono, quer dizer, a besta agora, por que besta? Porque ele está misturado com o poder político e a religião. Aí o dragão, Satanás, devolve para a besta o trono novamente e dá grande autoridade, certo? Mas a partir do verso 5, nós vamos continuar amanhã. Então vimos aqui que, primeiro, o capítulo 1. Capítulo 1 diz que a besta sai do mar, mais significa as nações. Chifre, 10 chifres, os 10 colônias, né? Os 10 estados ou os 10 países da Europa, cujo qual 3 caíram. Blasfêmia, as besteiras que o papado andava falando por aí, né? Nós sabemos que o Papa diz, tem um documento, né, que diz o seguinte, que só vai ser salvo quem estiver ligado ao pontífice, senão tá ferrado. Vamos lá. E no capítulo, aí no 2, apresenta que essa besta, ela é uma mistura dos 3 impérios antigos, Babilônia, Medopécia e Grécia. E aí vem a besta que é Roma ali.
Bom, então no capítulo 3 apresenta as 7 cabeças da besta, sendo que uma foi golpeada de morte. Isso aconteceu em 1798 e em 1929 ela ressurge novamente, ganhando ali, começando a crescer novamente, né? E agora o povo diz: quem é igual a ela, né? Quem é igual o poder dos papas, que continua. Os papas foi o governo mais forte em toda a Terra. 1260 anos ficaram no poder. E depois de 1798, está aí ainda, continua, né? Lembrando de que a Igreja Católica, ela é uma igreja e é um Estado também, né? O Vaticano é um Estado, né? Bom, aí nós continuamos amanhã. Deus te abençoe, certo? Fica com Deus e vamos para frente, que amanhã a gente está aqui de novo para dar continuidade, ok? Jesus te abençoe e te guarde. Um beijo no coração.